Você acompanha agora a entrevista com João Paulo Kleinubin, o novo presidente do BRDE. Natural de Florianópolis, João Paulo Kleinubin tem 50 anos e é formado em História e Administração de Empresas. Tem mestrado em Políticas Públicas pela Universidade de Oxford e mestrado em Cidades pela LSE, a London School of Economics. Prefeito de Blumenau por 2 vezes, Kleinubin foi deputado estadual, deputado federal, secretário de Saúde de Santa Catarina, presidente do Badesc e da Eletrosul. Também foi membro do Conselho de Administração da Celesc e presidente da Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. Agora no comando de um dos maiores bancos de fomento do país, quais são as principais metas e objetivos da sua gestão? Nós temos algumas metas, primeiro do ponto de vista do banco, né, de fortalecimento da instituição, e naturalmente metas vinculadas à questão do governo do Estado. Né? Uma das coisas que eu defendo é que a ação do banco ela precisa estar vinculada ao projeto de desenvolvimento de Santa Catarina. Né? Eles precisam se conversar mais. E dentro dessa visão, o governador Jorginho Melo, já desde a campanha eleitoral no ano passado, tem falado da criação do PRONAMP estadual, ou seja, um programa de apoio às micro e pequenas empresas com a taxa de juros diferenciada, que seria administrado, né, seria viabilizado não apenas pelo BRDE, mas também pelo Badesc, né, pela estrutura do governo como um todo, e que atenderia basicamente 4 grandes linhas de ação. O PRONAMP Mulher, o PRONAMP para o Pequeno Agricultor, o PRONAMP para a Inovação e o PRONAMP Microempresa Geral. Outra questão com relação ao fortalecimento do banco passa primeiro por ações como uma participação maior do banco nas parcerias público-privadas. O banco já participou de algumas ações, tanto no Paraná quanto no Rio Grande do Sul, mas eu entendo que há espaço para nós ampliarmos, ocuparmos o espaço que hoje o BNDES vem ocupando, de fazer os estudos, fazer as modelagens dos programas de parceria público-privada. Eu acredito muito na parceria com o setor privado para a solução de determinadas questões de atendimento das demandas da sociedade e que passam, né, precisa ter um agente que viabilize o crédito, que faça o estudo, que faça a modelagem, que preste esse serviço, especialmente para os municípios de Santa Catarina. E quais são os principais desafios que o senhor enxerga para o atingimento dessas metas e objetivos? Eu acho que a questão do PRONAMP, acho que o principal desafio está na questão das garantias dessas pequenas operações, né? Ou seja, por isso que a ideia é a gente poder constituir... Isso é recorrente, essa dificuldade, isso, né? Porque o que muitas vezes impede o pequeno e microempresário de tomar crédito? Falta de garantia. De garantia. Então, existem alguns instrumentos, como o Sebrae, né, tem um fundo de aval que cobre até um valor da operação. O que nós estamos trabalhando, inclusive envolvendo o Sebrae Nacional, é a criação de um fundo de aval próprio para essas operações aqui em Santa Catarina, administrado pelo próprio BRDE. Então, está na pauta hoje aqui, para que a gente possa fazer a operação sem garantia real, até um determinado valor, naturalmente, sem garantia real, né, especialmente operações até R$100 mil, que elas não têm nenhuma outra garantia adicional que não o fundo de aval, que nada mais é do que um seguro que você acaba pagando junto com a prestação para garantir o teu crédito. Então, essa talvez seja um dos grandes desafios. Por isso que o fundo de aval ele é fundamental. O PRONAMP, para poder viabilizar da maneira como a gente espera, e nós estamos aqui no banco falando aí em torno de R$150 milhões que seriam disponibilizados para o PRONAMP estadual, sem o fundo de aval, dificilmente a gente não consegue viabilizar esse valor. Então, essa é a questão que está na agenda, a nossa primeira agenda aqui, do banco é poder viabilizar o fundo de aval, que é o que vai acabar garantindo as operações aqui do PRONAMP. E nós estamos também trabalhando, do ponto de vista tecnológico, para também fazer essa operação mais direta possível, talvez envolvendo o Sebrae também, para fazer o que a gente chama da originação da operação, ou seja, quem vai estar lá na ponta, conversando com o cliente, explicando como o programa funciona, para que a gente possa ter braço e perna em todos os cantos de Santa Catarina. O ISG está na pauta das empresas portadoras de futuro. E quais são as políticas do BRDE em relação ao financiamento de projetos sustentáveis, socialmente inclusivos e de impacto ambiental positivo? Bom, o banco, há 2 anos atrás, tomou a decisão de se apresentar como um banco verde, como um banco voltado para a sustentabilidade.
E o que hoje, né, nós, através também de um trabalho que nós fizemos junto com a FD, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, foi feito, por exemplo, uma metodologia para mostrar a aderência de todas as operações que o banco faz, qual é a aderência que elas têm aos objetivos do desenvolvimento sustentável, os ODS. Então, hoje, 80% das nossas operações, elas estão vinculadas a pelo menos um ODS. O nosso desafio para frente é ampliarmos a nossa ação, e isso tem desde ações de crédito, né, como você poder, junto com crédito para projetos que sejam socialmente e ambientalmente positivos, induzir do ponto de vista, por exemplo, de algumas atividades, do ponto de vista do agronegócio, que você diminua o que a gente chama da emissão financiada, né? Ou seja, da emissão de carbono que você financia junto com as suas operações, e como nós entendemos, né, como a gente pode orientar, como a gente pode financiar também ações nesse sentido, mas especialmente ações fora do crédito, né? Nós estamos hoje desenvolvendo uma parceria aqui com Florianópolis para geração de créditos de carbono a partir das unidades de conservação de Florianópolis, especialmente a questão dos manguezais. Ou seja, eu quero também preparar o banco para que ele esteja pronto para esse novo mercado dos créditos de carbono, a possibilidade de emissão de títulos verdes, né, do banco, para buscar novas fontes de recurso vinculadas a projetos que sejam ambientalmente positivos e, inclusive, apoio a fundos de investimentos em empresas iniciantes, também voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, envolvem ações de crédito, mas especialmente ações fora do crédito, né, de aprofundamento aí do entendimento de como o banco pode assim dizer, descarbonizar a sua carteira, ou seja, de como a gente pode, na nossa atuação como um todo, ter o menor impacto possível do ponto de vista ambiental e ajudar o nosso cliente, acima de tudo, a que ele também tenha que ele execute, né, que ele faça a sua função com a menor pegada de carbono possível. A propósito do agro e também do cooperativismo, como o BRDE pretende atuar com esses dois segmentos, que têm participação expressiva na economia do sul do país, mas principalmente aqui em Santa Catarina? Bom, o agronegócio é o nosso principal cliente. Praticamente metade do nosso volume de recursos está de alguma forma vinculada ao agronegócio. Uma das coisas que o banco se orgulha é de ter crescido junto com as cooperativas da região sul, né? Nós crescemos com eles e eles cresceram conosco. Então dá uma simbiose, há uma ajuda mútua, nós crescemos juntos ao longo desses últimos 60 anos e nos orgulha muito ter sido o principal parceiro, e continuar sendo até hoje o principal parceiro de crédito nas cooperativas de Santa Catarina. Então nós saímos de 2 bilhões de reais de operação ano há 5 anos atrás para 4 bilhões no ano passado e vamos ultrapassar aí os 4 bilhões e meio agora nesse ano. Nós estamos no primeiro semestre, nós já fechamos 20% mais operações do que do ano passado. Isso demonstra, primeiro, a força econômica da região sul como um todo, naturalmente, mas também o quanto o banco está ao lado do seu cliente, ajudando com crédito, criando solução de crédito. Porque se engana quem acha que juro alto ajuda o banco. O juro alto quer dizer que o produto está caro e o produto caro não vende. Então a gente quer que o juro baixe sim, porque a gente vai conseguir fazer mais operação e o nosso objetivo é gerar desenvolvimento. Crédito é a forma com que a gente faz isso, mas o nosso principal papel é gerar desenvolvimento, é melhorar a vida das pessoas, é para isso que o BRDE existe. Presidente, a pandemia da Covid-19, ela trouxe impactos significativos em diversos setores da economia. Como o BRDE tem se adaptado para enfrentar esses desafios e continuar apoiando projetos estratégicos? Acho que o principal foi, durante o processo da pandemia, o BRDE viabilizou muito crédito na época, né, um grande esforço nacional, na verdade, do ponto de vista de viabilizar crédito para as empresas continuarem operando. Houve postergação de pagamentos, isso naquela fase aguda da pandemia. E hoje a gente tem, o nosso papel é apoiar as empresas na sua retomada, poder compreender aquelas que tiveram um pouco mais de dificuldade e é o que a gente de fato tem feito, inclusive ampliando algumas questões do ponto de vista tecnológico, né? Inclusive de ter, a partir do ano que vem a gente quer ter plataforma para operação direta, né? Que você possa, para operações de pequeno valor, você possa contratar a operação diretamente, por exemplo, na internet, né? Esse é um dos nossos objetivos estratégicos aí para
para esse ano que vem. Mas acho que o nosso papel não é só do ponto de vista de tecnologia interna. Acho que nós temos um desafio de apoiar o setor tecnológico da nossa região. Então, hoje eu estava falando da questão da FINEP, que é o recurso para inovação. A FINEP trabalha para empresas com faturamento abaixo de 300 milhões de reais, eles operam a partir de um parceiro financeiro. O maior parceiro financeiro da FINEP no Brasil é o BRDE. Praticamente metade de todo o recurso que o BRDE, que a FINEP já operou no Brasil, saiu através do BRDE. Então, isso é uma demonstração do quanto a gente tem participado. O BRDE participa de alguns fundos de apoio a startups aqui na região, com grande sucesso. E essa também é uma ação que nós estamos reforçando com alguns focos específicos em mobilidade, em transição verde, né, procurando não apenas fundos gerais, mas agora nossa meta é criarmos alguns fundos específicos de apoio a essas empresas de tecnologia. E quais são as perspectivas para o futuro do BRDE, presidente? Eu acho que o BRDE hoje é um banco cada vez mais preparado para apoiar o desenvolvimento da região sul. Os governadores decidiram agora no mês de junho que o Mato Grosso do Sul vai entrar como sócio do banco. O Mato Grosso do Sul já é parte do CODESUL, mas não era sócio do banco. Isso abre novos mercados, abre a possibilidade de nova entrada de recursos, que vai fortalecer ainda mais o nosso banco. O BRDE está cada vez mais preocupado em atuar na questão da sustentabilidade e também com ações fora do crédito. Nós temos ações como o BRD Labs, ações como o apoio aos fundos de startup, por exemplo, que eu tinha comentado recentemente, ou seja, o banco está olhando para o seu papel na região sul de uma forma muito mais ampla. Né? Como eu disse, nosso papel é gerar desenvolvimento, é gerar oportunidade para quem quer investir na nossa região. Isso a gente faz com crédito, que é boa parte do nosso trabalho, mas não é apenas o crédito. E é isso que a gente tem feito. Como falo aqui para todo mundo sempre, o nosso papel é gerar desenvolvimento, é fazer do nosso estado, dos 3 estados, um lugar melhor. Crédito é só o meio pelo qual a gente faz isso. Então, acho que dentro dessa perspectiva, o BRDE está cada vez mais pronto para poder continuar oferecendo isso para os nossos estados. Presidente, obrigado pela gentileza da entrevista e sucesso na sua gestão. Obrigado, Raimundo. Obrigado pela oportunidade de a gente conversar, falar um pouco sobre o BRDE e que a gente possa aí estar sempre junto discutindo aquilo que Santa Catarina tem de melhor. Obrigado.